Eu estou com uma expectativa para aquilo que Deus colocou no meu coração para nós. Erga aí a sua Bíblia o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Abra o seu coração. Abra aí a sua Bíblia. João, capítulo 16, versículo de número 12. João 16, versículo 12. Queria que você abrisse o seu coração para a palavra de Deus, de verdade. Nós precisamos amar a palavra. Nós estamos vivendo tempos que a palavra de Deus está rara, como diz o próprio Paulo, profetizou isso. Nós estamos vivendo tempos que as pessoas amam mais as fábulas do que a palavra propriamente dita. Então nós precisamos amar a palavra, que você dê toda a sua atenção para a palavra de Deus. Toda a sua atenção. Eu queria até dar um conselho aos irmãos, só a nível de conselho pastoral mesmo. Se você precisar ir no banheiro, fazer alguma coisa, sempre vá antes da palavra, porque às vezes você sai para ir ao banheiro, para beber água, e é o momento que Deus quer consolidar a palavra no teu coração. Então é importante que você dê toda a sua atenção para a palavra de Deus. Eu sou de um tempo que a gente ouvia e anotava. Eu sou de um tempo que cristão levava agenda e caneta, porque você tem que, cara, não dá. Eu vejo vídeo na internet de boas pregações, eu sento com o meu celular, coloco o vídeo, eu sento com papel e caneta para anotar, para fazer nota, para poder memorizar. Quem está entendendo isso? Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós estamos vivendo tempos que a palavra está rara, e se a gente não aprender de verdade a palavra de Deus, nós vamos correr muito risco de ser levado aí por ventos de doutrina nessa geração. Quantos se encontraram aí? Diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo de número 12 novamente. Aqui quem está dizendo é Jesus. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Vós não podeis suportar agora. Tenho ainda muita coisa, Jesus dizendo para os seus apóstolos, seus discípulos, tenho ainda muita coisa a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vamos orar. Pai, fale conosco, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos aqui em Lagoinha Promissão não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Ó Pai, libera essa unção sobre nós, essa unção de ensino. Pai, eu vou falar sobre o teu Espírito Santo, Pai. Que não seja apenas palavras, mas que seja vida espiritual. Não nos deixe sair desse culto da mesma maneira, da mesma forma, mas que o Senhor possa nos tocar e queimar o nosso coração, Pai.
pelo poder que nós queremos guiar na tua palavra. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Essa expressão, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O contexto aqui, depois você lê na sua casa, João 14, 15 e 16 completo. Depois leia todos esses textos na sua casa. São 3 capítulos rápidos na leitura. O capítulo 14, Jesus começa a anunciar que ele iria voltar ao Pai. Eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar. Os discípulos eles começam a entristecer-se por perder Jesus no seu ministério terreno. Mas no versículos em diante, quando entra de forma mais forte no capítulo 16, ele começa a anunciar o Consolador. O Espírito Santo, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. É tão interessante a palavra outro Consolador, que essa palavra outro vem da palavra grega allos. Nós sabemos que no grego é um vocabulário muito rico, né? É um idioma muito rico e eles têm várias palavras. Por exemplo, no português, outro, em alguns momentos precisa fazer uma segunda pergunta, né? Um outro igual, um outro diferente. Mas no grego tinha a palavra allos e a palavra hétero. Hétero é algo diferente. Daí vem a palavra heterossexual. Mas Jesus usou a palavra allos. A palavra allos é um outro igual, um outro assim como eu, um outro tal como eu, um outro tal como eu sou com vocês. A palavra outro ali do grego é a palavra allos, ou seja, eu estou enviando um consolador. Assim como eu fui com vocês, assim como eu ensinei vocês, andei com vocês, caminhei com vocês, toquei com vocês, eu estou enviando o allos, o consolador, para estar convosco, porque eu vou para o Pai. Mas ainda assim continua uma pergunta e uma tristeza pairando no ar. Senhor, o Senhor vai ter que ir. E no versículo de número 7 do capítulo 16, se os irmãos querem ler comigo, Jesus dá uma ênfase tão poderosa, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Na versão da Bíblia Viva, eu anotei aqui, está dizendo assim, é o mesmo texto na Bíblia Viva: mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o Consolador não virá. Olha que ênfase. O próprio Deus em carne, o próprio Cristo dizendo: é necessário, é melhor para vocês como igreja, é melhor para vocês como discípulos, como seguidores, que eu vá. E é difícil entender isso, mas Jesus, tu é nosso mestre. Não, é melhor que eu vá. Por quê? Porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito. Agora, a enviada do Espírito tem tantas ênfases, tanta coisa. Por exemplo, lá fala de obras maiores, fala de consolo, fala de estar perto, né? O Espírito Santo do grego, parácletos, o advogado, aquele que está ao lado, aquele que auxilia, aquele que ajuda, o ajudador, o consolador, aquele que traz uma paz que excede todo entendimento, que não é a paz do mundo. Tem tanta coisa. Mas lendo esses 3 capítulos, a ênfase de Jesus na vinda do Espírito é ensino. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. E se você ler os 3 capítulos, que é a promessa do Consolador, a grande ênfase de Jesus é sobre o ensino. A capacidade que o Espírito tem, que o Espírito Santo tem, de ensinar e de nos fazer suportar. Eu vou explicar melhor esse suportar ao longo da mensagem, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Versículo 8 aqui, ó. Quando ele vier, eu estou no capítulo 16, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencerá o mundo, convencerá, aqui ela fala de trazer a luz pelo ensino. Ou seja, Jesus está indo ao Pai, e quando ele chegasse ao Pai, enviaria o Consolador, aquele que traria o ensino, aquele que ensinaria. Volte algumas páginas, olha o que está escrito aqui em João 14, eu estou nesses 3 capítulos do contexto aqui, João 14, 26. Mas o Consolador,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Olha, duas coisas. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito vai fazer duas coisas. Ele vai ensinar, ele vai fazer lembrar o ensino de Jesus. E a ênfase de Cristo é: o Espírito vai fazer em vocês, a nível de ensino, a nível de conhecimento. E qual que é o poder disso? Porque a partir de agora, Jesus está dizendo: eu vou ensinar vocês, usando o Espírito Santo, que vai fazer morada em vocês. Quem pode dizer amém por isso? Versículo 12: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Abra sua Bíblia em Marcos. Vamos ver essa questão de suportar, irmãos, e entenda, o ensino de Cristo, ele sempre era limitado à capacidade dos ouvintes. Marcos capítulo 4, versículo 33, olha o que diz aqui: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra. Marcos 4, 33, com muita parábola semelhante lhes expunha a palavra, conforme permitia. Irmão, isso aqui é uma chave. Conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Ou seja, Jesus está ensinando sobre o céu, sobre Deus. Jesus está expondo as Escrituras, mas ele era limitado à capacidade de quem ouvia. Em outras palavras, Jesus só podia ir até o ponto de compreensão das pessoas. E é por isso que ele ensinava por parábolas, porque ele entendeu um método pedagógico, um método didático de ensinar. Mateus capítulo 13, versículo 11, eu não vou abrir esse texto, mas depois confere esse texto. Mateus 13, 11, a Bíblia diz que os discípulos chegaram e falaram: mestre, por que o Senhor ensina por parábolas? Por que o Senhor ensina com figuras? Por que o Senhor ensina com exemplos? Por que o Senhor não vai direto ao ponto? E a resposta foi: Jesus falou sobre os mistérios. A vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus. Quando Jesus fala mistério, a palavra mistério ali vem do grego mysterium, que é algo escondido, algo oculto, algo que está encoberto. Ou seja, o reino de Deus, o ensino de Deus nos céus, o conhecimento de Deus, da glória de Deus, das coisas de Deus, tem um conhecimento que está oculto, que está encoberto, que está escondido. Agora Jesus diz: a vós outros é dado pelo Espírito conhecer os mistérios. E é por isso que Jesus está ensinando por meio de parábolas, contando sobre o trigo e o joio, sobre o semeador, está contando sobre o filho pródigo, ele está contando sobre o rico e o Lázaro, ele está contando, por exemplo, sobre a ovelha perdida, foi ministrado aqui durante o louvor. Ele está usando figuras de linguagem, parábolas, para expressar um reino. Mas qual é a promessa de Deus para nós? É que esse ensino, esse conhecimento iria avançar. Abra a sua Bíblia aí, João 16, se você puder colocar até a fita, porque nós vamos voltar sempre. João 16, olha o verso 25. No verso 12, os apóstolos não poderiam suportar aquele conhecimento, mas depois do Espírito, olha o verso 25. Aleluia. Olha a ação do Espírito Santo. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora, aleluia, em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente. Fala comigo assim, claramente. Fala claramente. Aleluia, obrigado. A respeito de quem? Do Pai.
A palavra claramente aqui é parésia, é do grego parésia. E a palavra parésia é interessante, a ideia da parésia é um discurso. E a tradução é dizer tudo, não esconder nada, abrir o coração e a mente através do seu discurso. Se antes do toque do Espírito, da capacitação sobrenatural do Espírito Santo nos discípulos, ele falava com parábolas. Após o toque do Espírito, Jesus não iria mais falar por enigmas ou por parábola. Jesus, por causa do Espírito e através do Espírito, ensinaria claramente. Jesus ia abrir o coração, ia desvendar os mistérios, revelar mistérios. É por isso que em Atos capítulo 2, a partir de Atos capítulo 2, parece que nós vemos outros apóstolos, parece que não são os mesmos. Por quê, pastor? Cresceu o nível de entendimento, cresceu o nível de revelação, cresceu o nível de compreensão e consequentemente o nível de poder, o nível de ministrar, o nível de tocar as pessoas. Quem entende isso, diga amém. Crescimento. João começou o texto dizendo: o mestre queria ensinar mais, mas nós não suportaríamos. Mas a promessa dele foi: eu vou, e quando eu for, eu vou enviar o Consolador, vou enviar o Espírito. E a obra do Espírito, entre tantas outras, vai nos capacitar. Aleluia. Oh, xarabás. O Espírito vai nos capacitar. O Espírito vai fazer com que tenhamos capacidade de receber a palavra, de reter a palavra. A palavra não vai simplesmente entrar no ouvido e sair pelo outro sem entendimento, mas nós vamos ter a capacidade de absorver a palavra de Deus por causa do Espírito Santo. Irmãos, a obra do Espírito Santo em nós, entre tantas obras que Ele pode fazer por nós, eu já falei isso. Ele quer te ensinar, Ele quer ser o seu professor, Ele quer ser o seu mestre particular. A Bíblia é o único livro que você tem o privilégio de ler com o autor do seu lado. A Bíblia é o único livro que você pode consultar ao autor toda vez que você tiver dúvidas. A Bíblia é o único livro que você não está entendendo, você pode parar um pouquinho a leitura e falar assim: Espírito Santo, me explica melhor. Quem já fez isso aqui? Só 3 pessoas, irmãos? Eu achei que tinha mais. Me explica melhor. Me ensina esse texto. Me ensina esse texto. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que te capacita para aprender. Ele é aquele que te ensina. É aquele que te faz lembrar o ensino. Aleluia. O Espírito Santo, ele quer ser o seu mestre, o seu professor. Ele quer conduzir você à verdade. Ele quer conduzir você ao Evangelho de Cristo. Jesus quer tocar o seu coração através da pessoa do Espírito. E Paulo também vai fundamentar isso. Abra 1 Coríntios capítulo de número 2. 1 Coríntios capítulo 2 é para mim um dos textos mais tremendos de toda a Bíblia, irmãos, quando o assunto é ensino de Deus. Paulo faz uma fundamentação teológica acerca desses conhecimentos de mistérios. Primeiro Coríntios 2:9, olha o que diz: mas como está escrito. Pega essa palavra, como está escrito, porque Paulo não está falando algo novo, é uma citação de um texto de Isaías. Isaías 64:4. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Eu vou ler esse texto do versículo 10 na Bíblia Viva. Olha o que está dizendo aqui. Nós, porém, sabemos dessas coisas,
porque Deus enviou o seu Espírito para nos informar. Deus enviou o seu Espírito para nos informar. E o seu Espírito investiga e nos revela todos os segredos mais profundos de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que Deus, pela pessoa do Espírito, está desvendando, revelando para nós todos os segredos de Deus. Nós aprendemos pela palavra que o reino tem segredos. Os céus têm mistérios, algo a ser descoberto, a ser revelado. Aí Paulo diz, aquilo que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, que jamais penetrou no nosso coração, o Espírito tem revelado a nós. Ou seja, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós, tem feito com que nós pudéssemos desvendar, ver, conhecer, perceber todos os mistérios. É por isso que a palavra diz, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Aleluia. Aquilo que o olho não viu. Muita gente fala, pastor, quando eu chegar no céu eu vou ver coisas que nunca vi, eu vi que nunca vi. Sim, amém. Mas é para agora. O que Deus quer fazer com você é para já. Deus quer desvendar no teu coração aquilo que você nunca imaginou. Deus quer abrir os teus olhos para que você comece a ver o que nunca viu. Deus quer abrir os teus ouvidos para que você comece a ouvir e entender. E ouvidos aqui não é só ouvir, é entender. Por isso que Isaías 1,18 fala, se quiserdes e me ouvides, comerei o melhor da terra. Ouvir aqui não é só escutar, é entender, é dar atenção. Se quiserdes e me ouvides, comereis melhor da terra. Ou seja, aquilo que Deus vai tocar o teu ouvido é tocar o seu entendimento. Deus vai fazer você começar a aprender aquilo que você jamais sonhou um dia em aprender acerca dele. Quem recebe essa palavra? Agora vamos continuar lendo esse texto. Isso é tremendo, irmãos. É muito profundo esse texto de Paulo. Olha aqui, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nisso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Vocês estão comigo aí? Não ensinada pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo... vocês não estão comigo não. Pode terminar o culto mais cedo hoje. Palavras ensinadas pelo... Quem está ensinando? Quem está ensinando? Espírito Santo. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode, não é não quer, é não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que tem muitos homens intelectuais, filósofos, sábios, mestres, que não conseguem entender a palavra de Deus na sua plenitude, porque a palavra espiritual se discerne de forma espiritual. Nicodemos, João capítulo 3, Nicodemos era um mestre, um doutor da lei, poliglota, falava vários idiomas, frequentou as universidades da época, religioso, de honras. Encontrou Jesus, e Jesus falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos disse: como eu sendo velho? Irmãos, parece até piada. Parece piada. Como eu sendo velho? Como um homem sendo velho pode voltar ao ventre da mãe e tornar a nascer? Jesus prega para ele sobre o novo nascimento.
Jesus prega para ele sobre coisas espirituais. E um homem sábio, intelectual, erudito vai dizer: eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e tornar a nascer. E Jesus fala assim: Nicodemos, tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Tem muito mestre, até de forma teológica, que não sabe nada sobre o Espírito. Tem muito teólogo que estudou, mas não flui em nada sobre o Espírito, sobre a revelação do Espírito, sobre o ensino do Espírito. Inclusive eu estava vendo alguns homens como Leonard Ravenhill, David Wilkerson, chamavam alguns seminários em vez de chamar seminários teológicos, chamavam de cemitérios teológicos. Cemitérios teológicos, seminários que só servem para enterrar chamados, propósitos, fé. Nós precisamos de palavras que é ensinada pelo Espírito, não ensinada por homens. Quem está comigo? Nós precisamos de palavras ensinadas pelo Espírito, não de eloquência humana, não de oratória humana, não de técnica humana, não de persuasão humana. É por isso que olha como Paulo... vou continuar lendo, mas está vindo algo aqui. Versículo 4, do mesmo texto, capítulo 2. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nós não somos edificados com sabedoria humana. A sabedoria humana te impressiona. A sabedoria humana te impressiona, mas não te edifica. Ela te deixa assim: uau, que homem sábio, que homem erudito, que homem que fala bonito, que homem que fala bem, mas não transforma a tua vida, não te move, não te muda e não traz revelação para a tua vida. Sabe qual é a boa teologia? Eu escutei essa frase no Carisma, nunca mais esqueço disso. Lembra do que eu falei dos cemitérios teológicos? Sabe por que que muitos pastores, escuta, muitos bons pastores no Brasil não têm curso superior? Porque as faculdades teológicas, com todo respeito, irmãos, eu tenho, de repente tem amigos aqui que estão comigo na internet, as faculdades teológicas se tornaram grandes cemitérios ministeriais. Então para as igrejas era muito melhor enviar os pastores, os futuros pastores, para seminário das igrejas, onde eles teriam pelo menos uma fé e seriam ministrados palavras do Espírito e não palavras de homens. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas escute isso. Quer aprender qual é a palavra de Deus? Quer aprender a discernir quando a palavra vem do Espírito e não vem do Espírito? Grava essa frase, eu gravei isso, nunca mais esqueço. Eu carrego isso comigo. A boa teologia te coloca de joelhos. Simples. A boa teologia te coloca de joelhos. Já foi ministrado por alguém que toda vez que você escuta essa pessoa falar, você tem vontade de orar mais, de jejuar mais, de se consagrar mais, de ficar mais perto de Jesus, de ficar um crente melhor? São palavras ensinadas pelo Espírito. Pastor, eu comecei a ler um livro, pastor, e quando eu comecei a ler esse livro, parece que está atrapalhando a minha fé. Eu estou falando de material cristão, amém, gente? E também não estou proibindo você fazer outras leituras, não. Estou falando de material cristão. Porque o ensino falso, o cristianismo, ele é pior do que o ensino secular. Porque você vai estudar um estudo secular, é um estudo secular, e glória a Deus por isso, você vai aprender sobre a ciência, e glória a Deus por isso. Mas quando você vai ouvir algo de Deus, e é um falso ensino, ele te mata. Pastor, estou lendo um livro, pastor, mas, cara, parece que eu criei em cura, pastor. Comecei a ouvir essa pessoa, não estou crendo mais em cura. Pastor, eu cria no batismo do Espírito Santo, pastor, mas eu comecei a ouvir esse irmão, e eu não estou crendo mais. Estranho, né? Pastor, eu orava em línguas, pastor. Aí eu estou ouvindo alguns pastores no YouTube, e eu não estou crendo mais nesse negócio de oração em línguas, pastor. Pastor, eu tinha uma expressão de culto, pastor. Eu era alegre na igreja, eu celebrava. Só que aí eu comecei a ouvir alguns irmãos que falam: não, tem que ficar. Aí, pastor, eu não consigo mais expressar o meu culto a Deus. Pastor, eu fazia evangelismo, mas eu comecei a ouvir alguns irmãos, eles diziam que para que evangelismo? Afinal de contas, Deus já tem os dele.
a boa teologia te coloca de joelhos. O ensino de Jesus, ele humilha a gente. O ensino humano, a retórica humana, o conteúdo humano, às vezes infla a gente. E todo homem inteligente precisa tomar cuidado com orgulho, porque o conhecimento humano está linkado à soberba, ao orgulho. Agora o conhecimento de Deus, quanto mais você sabe, mais você se prostra. Quanto mais você sabe, mais você se humilha. Quanto mais você sabe, mais você entende que você não sabe nada. O conhecimento de Deus vai te colocar de joelhos. Porque o conhecimento de Deus humilha a nossa inteligência. Um pastor batista, o Jonas Madureira, tem um livro chamado Inteligência Humilhada. Depois você pode ler esse livro. Inteligência Humilhada. De um lado está o fideísmo, que não é a fé, o fideísmo é um salto de fé. Do outro lado está o racionalismo, que tudo é pela razão. E no meio está a inteligência, mas a inteligência humilhada ao conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, um grande homem, que poderia impressionar reis como o fez. Mas ele disse: eu nada quis saber entre vós, a não ser a Cristo e a esse crucificado. A minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva, sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito. Paulo está dizendo assim: eu preciso edificar vocês pelo Espírito. E deixa eu concluir essa parte para terminar lendo. Naquele tempo não tínhamos pastores ainda. Paulo passava por uma cidade, plantava uma igreja, não dava tempo de levantar os pastores e mestres. Muitas das vezes eles saíam, para depois os irmãos levantarem entre eles os irmãos mais maduros na fé para liderar o grupo. Quem está entendendo isso? Não tinham pastores, não tinham mestres, não tinha pastor para ficar assim: ah, você faltou do culto hoje, né? Não tinha essas coisas. Não vem na reunião hoje, filho. Não tinha. E era por isso que Paulo estava ensinando a fonte para eles. Filho, se você aprender sobre a vida no Espírito, se você aprender a caminhar no Espírito, se você ter o Espírito como teu professor, você não precisa ter amuletos, não precisa ter muleta, não precisa se apoiar em homem nenhum. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu não estou dizendo que não precisa ter pastor, irmãos, porque senão vocês mandam lá para minha terrinha de volta. O pastor pregou que não precisa mais de pastor, vou mandar ele para BH de volta para... Entenda bem, quando você é ensinado pelo Espírito é diferente. É diferente. É diferente. Você não precisa ligar para perguntar assim: pastor, isso aqui... Você não precisa mandar a pergunta lá para o André Valadão para perguntar se é pecado. Você não precisa perguntar ao André se é pecado. Porque o Espírito Santo vai falar com você. É um ensino dele. É um ensino dele. O Luiz Hermínio tem uma frase, eu gosto muito, ele diz assim: onde há muito regulamento, há pouco relacionamento. Explica melhor, pastor, eu vou te explicar. Um exemplo: se eu precisar chegar em alguém, pegar minha esposa aqui, eu sou marido, se eu precisar falar para ela assim: filha, essa roupa sua não está boa não, essa roupa sua não está legal, eu estou botando um regulamento, mas isso é uma indicação que ela está falhando em ouvir o Espírito, porque se ela ouve o Espírito Santo, ela não precisa de regulamento humano, ela caminha no Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Muita regra, muito regulamento talvez é uma indicação de pouco relacionamento. Quem relaciona com Deus bebe na fonte. A irmã colocou a roupa, o irmão colocou a roupa, ele olha no espelho, está bonitão, está bonitona,
de repente vem uma alegria e vai embora. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? O Espírito Santo fala, não filha, não filho, não. Fala que não, eu não sei se é o preto, falava, não é assim. Quando o cara errava um gol, quem lembra disso? Aqui ninguém gosta de futebol em São Paulo, gente. Não é assim, filho. Fala comigo assim, beber na fonte. Fala, beber na fonte. Vamos continuar lendo? Porém, o homem espiritual, quem é espiritual aqui? Quantos tem o Espírito Santo aqui? O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós pensamos os pensamentos de Cristo. Eu queria terminar, abra sua Bíblia na 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20. No Evangelho de João, nós lemos João 16, 12, 13 e 25. João está narrando, fazendo a narrativa de uma promessa. Que promessa é essa? Eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. E vai acontecer com vocês que vocês vão receber um ensino do Espírito, uma capacidade extraordinária para aprender de Deus. Palavras reveladas. O que está oculto será desvendado. O que está encoberto será mostrado. Agora, a epístola que João escreve já aconteceu. Fala comigo assim, já aconteceu. Olha a palavra aqui. E vós possui a unção. Você tem a unção. Lá no Evangelho vai acontecer, você vai receber a unção, você vai receber do Espírito, e quando receber vai acontecer tal coisa. Aqui é uma afirmação, você possui a unção. Você possui a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Ou seja, você tem conhecimento, por quê? Porque você tem unção. Pastor, qual é o contexto? Havia os anticristos, falsos profetas, falsos ensinos, falsos mestres, falsas doutrinas, falsa teologia. Mas a palavra é, você tem o Espírito Santo, e se você tem o Espírito, você tem conhecimento. Agora, olha o verso 27. Isso aqui é uma chave, irmãos, para o nosso coração. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes. Olha a afirmação, você recebeu. Permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Irmãos, que tremendo isso. Se você entender esse negócio. Vamos ler junto aqui? Vamos ler, deixa eu ler com vocês aqui na tela aqui. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina. Quem ensina? Quem ensina? A unção. Quem ensina não é o pastor. Quem ensina não é o pastor. Quem ensina é a unção. Porque um conhecimento, um conteúdo sem unção não provoca o resultado que a palavra de Deus precisa que ela cumpra. E aqui não é a unção do pregador só, é a unção, deixa na tela por gentileza, é a unção que é inerente à palavra de Deus. A unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele. Nele quem? No Espírito, em Deus, como também ela vos ensinou.
Pastor, tem muito conhecimento, né? Tem muita informação. O meu celular, pastor, tem dezenas de grupos de WhatsApp. Toda hora alguém posta alguma coisa sobre Deus. O meu Instagram, o meu Facebook, toda hora tem alguma coisa, algum pastor respondendo alguma coisa complexa em 30 segundos. Eu estou perdido. Espírito Santo. Sabe o que falta para alguns crentes? Pegar a Bíblia, se trancar num quarto e falar: Espírito Santo, eu tenho a unção, me ensina. Quem está entendendo isso aqui? Mas sabe por que a gente gosta? Que alguém mastiga e entrega para a gente. Só engole, filho. Engole, filho, é mais fácil. Eu me lembro de o Vaine Cordeiro, num dos livros. Deixa eu tentar lembrar o nome desse livro. A Igreja Irresistível. E é irresistível a Deus. Existe um imã apontado para Deus da Igreja Irresistível. Ele diz que um irmão muito precioso, antigo na igreja dele, muito antigo, chegou e estava pedindo para trocar de igreja. Ele falou: pastor, eu quero trocar de igreja. E o pastor falou: amém, filho, mas eu queria saber o motivo. E o irmão muito precioso falou: pastor, não estou recebendo mais nessa igreja, eu não estou sendo alimentado nessa igreja. Eu não sou alimentado nessa igreja. E o pastor falou para ele assim: filho, eu tenho um filho que já é maior de idade lá em casa. Imagina que eu deixo ele em casa e eu deixo um armário cheio de comida, um gás e um fogão, e saio para viajar. E quando eu volto ele está desnutrido, morrendo, e fala: pai, o Senhor me deixou com fome. Sabe qual é um sinal de maturidade? A capacidade de ir ao fogão e preparar o teu alimento. Quem está entendendo isso aqui? Quantos tem filhos pequenos aqui? Filhos menores, bem novos, bem novos. Certamente, depende da cultura que você vem em família, você não deixa teu filho cozinhar. Você tem medo dele se queimar, por aí vai, sim ou não? Tem medo dele se queimar, pede uma água quente, dele se machucar. Mas vai chegando em alguns momentos que você percebe algumas maturidades, você fala assim: filho, vai lá te servir. Depois: filho, vai cozinhar. Filho, vai produzir o teu alimento. É assim ou não é? Sabe por que é a vantagem de produzir o teu próprio alimento? Você sempre estará nutrido espiritualmente. Eu li uma frase no livro do Luciano Subirá, O Conhecimento Revelado, o nome do livro. Eu li essa frase, diz assim: o problema de muitos cristãos é que eles dão 3 refeições quentes para o teu corpo por dia e um sanduíche frio por semana ao seu espírito. Quem está entendendo isso aqui? A unção de Deus. Eu termino com algo. Eu aprendi com o pastor Paulo César que nós teremos como um farol dentro de nós, um semáforo. Temos 3 lâmpadas, 3 luzes. Temos uma verde, uma laranja e temos uma vermelha. Você que caminha na unção de Deus, caminha na sinceridade com Deus, em oração, em conhecimento da palavra, você que é como um bereano, que examina tudo que é pregado. E você deve fazer isso. Tudo que for pregado, você examina a Bíblia, orando a Deus pelo Espírito Santo. E toda vez que você estiver diante de um ensino falso, vai acender no seu coração uma lâmpada vermelha. Quem já percebeu isso aqui? Na hora, irmãos, parece... não é, irmão? Sim ou não? Não parece que sai uma lâmpada vermelha na gente e fica, parece que um barulho. Pé, 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 pé. Não desce. Não desce, irmãos. Alguns momentos nós estamos ouvindo uma palavra de Deus, é uma bênção. De repente o pregador, ou um livro, ou alguém, um irmão de igreja está ensinando alguma coisa. De repente ele começa a falar alguma heresia, aí acende uma lâmpada
laranja. O Espírito é assim: filho, ouça tudo e retenha o que é bom. Mas tem momentos que se você só fala assim, só abre a boca e fala assim: derrama sobre mim. Porque Deus testifica a palavra dele em você e fala assim: come, come. De repente você não é um nível de conhecimento que você está ouvindo, que você ainda não chegou lá, mas você não tem domínio sobre o assunto, mas você sabe porque você sabe que aquilo é de Deus e vai fazer bem para você. Sim ou não? É porque você tem o Espírito Santo. É porque você tem o Espírito Santo. Esses dias eu falei isso pela manhã, eu perguntei, eu estava orando, eu estava meditando, eu estava gente, por que tem muito cristão sendo enganado? Porque o que Martinho Lutero brigou, né, com amor nas minhas palavras, apesar que foi uma briga também, propriamente dita, mas o objeto da reforma protestante de 1517 parece que engana pessoas até hoje nas igrejas. Crente comprando indulgências até hoje em igrejas evangélicas. Aí você fala 503 anos. 4 vai fazer. Dia 31 de outubro foi o exato momento em que Martinho Lutero fixou na igreja de Gutenberg, na Alemanha, suas 95 teses. 503 anos. E até hoje. Mas talvez a resposta seja: as pessoas não querem ler a sua Bíblia pela unção do Espírito Santo. Elas não querem ser como os irmãos bereanos que conferem as coisas. É mais fácil seguir uma moda. É mais fácil seguir uma onda. É mais fácil ouvir fábulas. Mas o tempo exige que a gente nos rendamos à obra do Espírito, com a Bíblia na mão, e falando: Deus, eu quero o que é seu, eu quero o seu conhecimento, eu quero o seu ensino, eu quero a sua palavra. Fique em pé, por favor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu ministro sobre a sua vida. Eu queria que você começasse a orar. Eu queria que você falasse: Senhor, faz isso comigo. Eu queria que você começasse a orar. Comece a orar, é você e Deus. Comece a orar, fala: Pai, eu quero isso. Senhor, eu quero essa unção, Pai, está disponível para mim, eu já tenho o Espírito. Começa a me guiar nisso, Senhor. Faz isso comigo, Senhor. Faz isso comigo. Faz isso comigo. Faz isso, Senhor. Faz isso, me guia. Me guia. Se João começou o discurso dizendo assim: vocês não poderiam suportar o conhecimento. Os irmãos lembram que eu disse em Marcos 4:3 que a incapacidade limitava a revelação do Espírito. Quanto mais você suportar, mais Deus vai derramar sobre você. Quanto mais você chorar, se mandarabás. Quanto mais você quer, quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você pega a tua Bíblia no teu quarto e fala: Deus, eu quero, mais unção vem sobre a tua vida, mais conhecimento é derramado sobre você. Mas quando você para de buscar, parece que existe, você coloca uma tampa naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Basta você parar de ler a sua Bíblia, basta você parar de buscar a Deus. O contexto da parábola: ao que tem será dado, ao que não tem, até o que tem será tirado. Ninguém fica estacionado quando as coisas é Deus. Ou você está indo para frente, avançando, ou você está retrocedendo. Você nunca fica parado, estacionado. Ou você está ganhando ou está perdendo. Ou Deus está colocando ou está tirando. Ou Deus está liberando algo sobre você ou está tirando algo de você.
você não está cuidando. Se eu pudesse provocar alguma coisa em você aqui hoje, se eu tivesse o poder, se eu pudesse escolher, se eu, como pastor dessa igreja, falar: Deus, eu quero provocar alguma coisa nessa igreja, certamente seria que você saísse daqui hoje dizendo assim: eu quero crescer nessa unção, eu quero conhecer, eu estou sentindo Deus nesse lugar, irmãos. Eu quero crescer nesse conhecimento que vem do Espírito, eu quero crescer em revelação, eu quero que a Bíblia comece a saltar aos meus olhos. Eu queria provocar fome e sede no teu coração, de uma forma que você se trancaria no teu quarto com a tua Bíblia. Tinha tempo, minha esposa aqui é testemunha, tinha tempo que eu não passava uma madrugada inteira de joelhos orando a Deus. Tempo. Em casa, no quarto. Tempo. Comecei a ler esse texto ontem à noite, eu não consegui dormir essa noite. Comecei a ler, acabou o culto dos jovens, Deus fez um mover aqui nos cultos jovens, fui para minha casa, nós comemos um lanche, fui para minha casa. Chegando na minha casa, comecei a ler isso. Eu passei a noite inteira acordado, orando, de joelho e andando, e orando, e lendo, andando, até às 6 da manhã, falando: Deus, eu quero isso, faz isso, muda a atmosfera, Deus transforma, dá fome para a gente, Senhor. Quando chegou 6 da manhã, eu fiquei alegre. Alegria, eu falei: Deus, obrigado, porque há muito tempo eu não ficava até às 6 da manhã orando. Muito obrigado, Senhor, obrigado pelo privilégio. Que Deus gere essas fomes no seu coração, sem que ninguém tenha que te cobrar, que você simplesmente fala assim: eu quero mais. E você vai viver de glória em glória. Você pede mais, Ele te dá mais, você recebe mais, e você vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Comece a orar no seu lugar, por favor. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos
Seja cheio. Seja cheia. Talvez você já foi tão fervoroso, tão fervorosa. Talvez enquanto eu contava o meu testemunho pessoal aqui, dizendo que eu fiquei à madrugada, você talvez pensou assim, eu também ficava às madrugadas. Eu também acordava mais cedo para ler a Bíblia, para orar. Eu também, a Bíblia era a primeira coisa que eu pegava ao acordar. Talvez você foi aquele que orava, aquela que orava, que buscava, que clamava, coração incendiado, queimando por Deus, cheio de Deus. E essa é a sua oração: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Eu creio na unção sendo renovada sobre a sua vida. Eu vejo de forma espiritual como que Deus trazendo fome e sede dele para algumas pessoas aqui. Escuta o que vai acontecer com você. Sempre vai ser pouco. Vir só aos domingos vai ser pouco. Ler a Bíblia só uma vez por dia vai ser pouco. Orar um pouquinho vai ser pouco. Porque Deus vai te encher de fome e de sede, de uma maneira que você vai estranhar você mesmo. Você vai falar, pai, eu estou diferente. E a pergunta é, o que está acontecendo comigo? É a unção de Deus. Seja renovado por essa unção de Deus. Em nome de Jesus. Eu preciso fazer essa última oração antes da gente terminar esse culto. Nós vamos nos identificar uns com os outros. Eu queria que você colocasse a mão na altura do teu coração. E nós vamos orar, e você vai repetir comigo numa identificação. Nós vamos nos identificar com pessoas que precisam fazer essa oração. Ora comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração. Eu quero orar por você agora, que orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. E você orou com fé. Você não orou repetindo, você orou com fé, dizendo assim: eu estou recebendo Jesus como meu Salvador. Ou você que está reconciliando com o Pai, você se desviou por algum motivo, mas você está reconciliando com Jesus. Eu quero orar por você. E para eu orar por você, eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Pastor, eu estou recebendo Jesus como meu Salvador. Pastor, eu estou reconciliando com o Pai. Eu quero fazer essa oração pela sua vida. Se tiver alguém aqui, levante a sua mão. Temos ali uma irmã ali. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Fala: eu vim aqui e Deus me trouxe aqui. Eu quero recebê-lo como meu Salvador. Eu quero reconciliar com o Pai. Cadê você? Levante a sua mão. Eu quero poder orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você na sua casa, de repente essa é a sua oração. Está aparecendo agora na sua tela o número do nosso telefone. Ligue para nós, envie um WhatsApp para nós. Nós queremos orar com você. Minha irmã, por gentileza, sem constrangimento algum, vem aqui à frente, por favor. Deixa eu orar com você aqui, pode? Por favor. Se tiver alguém te acompanhando, quiser vir também com você, nós vamos orar por você, como igreja. Eu creio muito nisso, eu creio muito nessa oração de poder orar e ministrar sobre as pessoas. Pode vir, pode ficar aqui à minha frente aqui.
A irmã não está chorando porque está emocionada. Isso é a unção do Espírito. Isso é a unção do Espírito sobre a sua vida. Isso é Deus convencendo você, trazendo luz para o teu coração. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pastor, não levantei minha mão, pastor, mas estou queimando para vir. Estou te esperando. Tem mais alguém? Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, nós oramos pelos teus filhos. Oramos por eles. E a nossa oração é para que eles sejam conduzidos por essa unção. Que a unção do Senhor possa conduzi-los. Que eles vivam a vida cristã, a fé cristã, não como religião, mas como algo vivo, algo poderoso. Que eles vivam experiências com o Senhor tremendas, diárias, extraordinárias. Que essas vidas aqui no altar serão conduzidas pelo Senhor, Pai. Guiadas pelo Senhor, ensinadas pelo Senhor, discipuladas pelo Senhor. Ainda que o Senhor vai nos usar como igreja para estar ao lado, para ensinar a Bíblia, mas que eles sejam ministrados no Espírito, o Espírito Santo, ministrando no Espírito deles. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Olha para mim vocês dois. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Que quando o filho voltou para casa, o pai fez uma festa. O pai fez uma festa. E a palavra de Deus também diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando nós recebemos Jesus. Se vocês pudessem olhar para o terceiro céu agora, vocês iam ver Deus celebrando a vinda de vocês. E se os céus estão em festa, nós aqui em Lagoinha também queremos receber vocês com festa. Por isso eu vou contar até 3 e pedir para vocês virarem para conhecer essa nova família. Amém? 1, 2, 3. Vire, por favor. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia! Festa no céu, festa na terra, céus e terra, celebrando, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Amém? Eu vou lançar para vocês algo aqui, irmãos. Eu vou lançar algo para vocês. Escuta isso aqui. Eu vou ser ousado em dizer para vocês. Se vocês trouxerem pessoas para visitar a igreja que não conhecem Jesus, que estão afastadas, Deus vai me usar pela unção para tocar o coração dessas pessoas, e elas nunca mais serão as mesmas. Só traz. Eu estou sendo ousado em falar isso aqui. Só traz. Porque Deus vai quebrar essa pessoa por dentro. Quando ela entrar, Deus vai quebrar ela por dentro. Traz e põe na minha frente. Que Deus vai quebrar essa pessoa por dentro. Eu tenho certeza que algo vai acontecer e você vai ser usado para ser ganhador de almas. Quem diz amém por isso? Amém? Aleluia? Deus abençoe. Aí ó, o Ademir está cheio de... O Ademir está na fé da intercessão, hein? Amanhã, 7 horas da noite, 19 horas, a intercessão na igreja. Eu queria que você viesse. Amém? Agora um recadinho, irmãos. Escuta isso. Nós voltamos com nossos cursos de discipulados. Pastor, ainda não sou membro da igreja, eu queria participar do discipulado da igreja. Terça-feira, 19 horas. Nós já voltamos com o discipulado. Eu vou conversar ali com a Elisa, com uma equipe, para ver se nós já podemos voltar com os domingos, 17, com mais um discipulado. Amém?
Amém? Levanta a sua mão, que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aumente a sua oração, o seu jejum, a sua devoção a Deus, a sua consagração, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus abençoe.